Esse tipo de sofrimento de que falamos não está nos planos originais da Suprema Consciência em relação aos seus filhos, encarnados e desencarnados. Ele resulta unicamente da escolha obrigatória que a lei maior determina àqueles que semearam algo compatível semelhante à mesma dor. Nesse capítulo incômodo da problemática humana, podemos observar a ação retificadora da lei do karma ou da harmonia universal. É igualmente aí que encontramos a grande maioria dos conflitos humanos. Como resultado de uma ação equivocada, são os grandes dramas vivenciados no palco da vida. A grande procura dos homens por milagres ou soluções sobrenaturais e imediatas para seus problemas resulta da ignorância que lhes caracteriza a existência. Quanto às leis que nos regem os destinos, procura-se ficar livre do incômodo, do sofrimento e das enfermidades, sem, contudo, querer reparar o erro que os gerou. Eis quando entra em ação o conhecimento da ciência espiritualista, a instrução racional quanto às leis que regem no universo as relações entre os seres, as leis que nos facultam o entendimento da problemática humana. Para solucionar as dificuldades que incomodam os encarnados, a instrução e a reeducação de suas consciências é o melhor remédio. Por isso, não nos cansamos, eles dizendo para nós, de falar ao longo destas páginas que a terapêutica do Evangelho é a única que conhecemos com eficácia para sanar as dores e os sofrimentos no panorama triste do planeta Terra, pois que, pelos seus esclarecimentos sábios, o homem poderá desenvolver o equilíbrio entre a razão e o sentimento, que é a emoção necessário à sua elevação no seio e a emoção necessária à sua elevação no seio do cosmos. Certamente existem aqueles sofrimentos resultantes de desejos não realizados, de endurecimentos íntimos em várias questões da vida, ou de persistência em pontos de vista que desafiam a lógica e o bom senso. Mas aqui nos ocupamos apenas desses dois pontos essenciais, por guardarem mais relação com o conteúdo dessa obra despretensiosa que aqui estamos estudando. Um dos nossos objetivos, aliás, é justamente desmistificar essa questão tão relevante para a harmonia do homem integral. A busca de si, o autoconhecimento, esse autodescobrimento será a forma adequada de curar todos esses problemas. Então, isso vai com o estudo, Enfrentando, assim, na caminhada evolutiva, seja quais forem as suas procedências, ou pendências, pois o homem só será feliz à medida que desenvolver essa força de vontade, essa vontade férrea, mesmo que ao seu lado as situações se manifestem com intensidade constrangedora. A dor desperta a alma para a necessidade de descobrir-se, de aperfeiçoar-se, mas só o amor, conquistado a partir do autoconhecimento, poderá elevar a criatura aos pícaros da vida, tangendo na alma as cordas sensíveis da realização superior. Em todos os casos que envolve a ação espiritual, não se poderá esquecer a existência da grande lei da paligenesia. É uma palavra meio complicada, mas a explicação da repetição, gênese, nascimento, repetição do nascimento, e de sua ação
através do tempo, pelo renascimento do espírito, sempre vinculado ao seu passado. Todas as existências são solidárias entre si, e nada nem ninguém pode burlar o cumprimento das leis que regem o renascimento dos seres. O elo entre as várias existências físicas e regido de forma inflexível pela lei do karma ou, em sentido mais genérico, da ação e reação. A lei de causa e efeito. Né? O karma é a lei da harmonia universal, que determina a ação retificadora para o reajustamento adequado daquele que tentou desviar-se do grande plano cósmico. A ação do karma é sempre positiva, embora às vezes seja necessário recorrer ao mecanismo da dor e do sofrimento, a fim de despertar o indivíduo para a retomada do equilíbrio. Quando em alguma parte do cosmos algo foge aos padrões eternos do bem e da ordem, a lei do karma entra em ação para promover o retorno da parte afetada à harmonia do conjunto. Eis que o retorno ou o reajuste dessa parte, ao sofrer a interferência da lei, poderá provocar os incômodos naturais devido à situação crítica em que o espírito se encontra, gerando-lhe dor e sofrimento. Essa dor, em algumas vezes, poderá se traduzir em enfermidades. Só cessará quando a consciência estiver reajustada aos ditames sublime das leis de Deus, das leis cósmicas, das leis universais. É bom esclarecer aqueles que procuram as intervenções do mundo espiritual, né, quanto à sua necessidade de reajuste moral, a fim de que cesse a força coercitiva da lei. Nada poderá ajudar mais nesse caso, ou nesses casos, que o esclarecimento dessas consciências quanto às suas responsabilidades e sua realidade espiritual. Porque tem muita gente que quer ficar boa para continuar fazendo besteira. Isso vai ficar pior. Vai ficar pior. Então, qualquer promessa de cura ou melhora soará falsa, de vez que os companheiros do mundo espiritual, conhecedores dos mecanismos da lei divina, não poderão derrogar seus estatutos eternos, que são as leis de Deus, nem impedir que o transgressor do passado seja recambiado ao caminho do bem e da equidade. Nesse caso, ou nesses casos em que a Suprema Lei estiver interferindo para o benefício do indivíduo, a dor será o processo de reajuste necessário. E nem mesmo a interferência de amigos espirituais poderá eximir os encarnados de passarem pelo processo natural, embora muitas vezes o comportamento, as vibrações elevadas e a transformação íntima real possam amenizar o andamento da ação química. Até porque, nesse exato momento, esses mesmos irmãos da vida maior, do plano espiritual, poderão interceder ante os imortais que coordenam nossos destinos a fim de amenizar a prova. Então, existe a lei da misericórdia. Agora, tudo depende de nós. No entanto, nunca poderão interferir definitivamente, pois isso é prerrogativa da lei, que o fará somente após o completo reajuste da parte afetada. Neste caso, o homem, o que se dará por meio do corretivo abençoado do sofrimento, a fim de despertar o ser para a necessidade de retornar o caminho do amor, única forma de se reabilitar perante a própria consciência. Não é um caminho fácil, viu? Porque ninguém está prometendo aqui facilidade, não. Precisa de muita força de vontade, muita boa vontade, aquela vontade ferrenha e integração. Eu, brevemente, encerrando esses capítulos aqui, eu vou voltar a um estudo sério de iniciação espiritual do Evangelho, como eu vinha fazendo.